Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Você está na aula de Química, Hidrocarbonetos, parte 2. E na aula de hoje nós vamos revisar algumas coisas que a gente viu na aula anterior e vamos trazer novas informações sobre como nomear uma cadeia de hidrocarbonetos. Na química orgânica, cada composto químico possui seus respectivos nomes de acordo com as quantidades de ligações, de acordo com as ramificações, um termo novo que vocês estão aprendendo, mas que vocês irão compreender na aula de hoje, e a quantidade de carbonos existentes na cadeia principal, outro termo muito importante que você não pode estar esquecendo. Vamos para a aula de hoje. E quando a gente fala de cadeia carbônica, estamos nos relacionando ao hidrocarboneto, né? Especificamente composto por carbono e hidrogênio em sua estrutura. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses hidrocarbonetos, a sua cadeia principal e a importância das ramificações para a nomenclatura dos compostos químicos. Bom, na aula anterior a gente viu que a quantidade de carbonos na cadeia principal influencia diretamente na sua nomenclatura. Ou seja, se eu tenho um carbono, é met. Se eu tenho 2 carbonos, é et. Se eu tenho 3 carbonos, é prop. Se eu tenho 4, é but. Se eu tenho 5, é pent. Se eu tenho 6, hex. Se eu tenho 7, hept. Se eu tenho 8, oct. E assim sucessivamente, foi o que a gente aprendeu na aula passada, a nomenclatura inicialmente. E também temos que levar em consideração a quantidade de carbonos, a quantidade de duplas ligações de carbonos existentes na estrutura. Se eu tiver na estrutura uma dupla ligação, eu tenho que me ligar que, quando eu tenho duplas ligações, eu vou estar me referindo aos senos, né? Então a estrutura, dependendo da quantidade de carbonos e do tipo de dupla ligação, o tipo de ligação, se é dupla, se é tripla, se é simples, você vai estar dando o nome também à estrutura com essa ligação. Então nós podemos chamar aqui de eno para alcenos, ino para alcinos e ano para alcanos, né? Lembrando que uma ligação simples nós temos um alcano, uma ligação dupla nós temos alceno e uma ligação tripla nós temos um alcino. É claro que você precisa dizer aonde essa ligação se encontra, né, ao longo da cadeia principal. Então, se você tem 3 carbonos na estrutura e a primeira dupla ligação está presente no primeiro carbono, você deve numerar, você deve sinalizar na nomenclatura. Por exemplo, propeno, né, que foi o que a gente viu. E quando eu tenho uma tripla ligação, né, eu também tenho que sinalizar. Eu vou ter, aqui nesse caso, 2 butino, é onde eu tenho 4 carbonos e uma tripla ligação no segundo carbono. E na aula de hoje nós iremos falar especificamente, gente, das ramificações também, porque elas também dão nome às estruturas químicas, tá? Não diferente do que a gente está aprendendo, né? É importante que a gente saiba que quando eu tenho uma ramificação, significa que numa cadeia com a quantidade máxima de carbonos unidos entre si, existe um carbono associado a ela que não está fazendo parte diretamente dessa cadeia principal, né? Esse carbono ele se encontra ramificado, ele se encontra ligado a essa cadeia principal, porém não fazendo parte dela. Vamos observar uma estrutura bem simples para a gente estar aprendendo aqui. Essa aqui é uma estrutura que eu vou estar montando para vocês. Nessa estrutura, parem para observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos na cadeia principal. As cadeias com grande quantidade de carbonos são muito conhecidas como polímeros, né? Uma cadeia cuja quantidade de carbonos é muito grande. Então, essa cadeia principal, por quê? Porque nós temos nessa cadeia uma grande quantidade de carbonos associados entre si. E devemos levar em consideração que, né, se nós colocássemos um carbono ligado a essa cadeia, que a gente chama de principal, né, e eu vou estar colocando aqui de vermelho essa cadeia principal para a gente não estar esquecendo, tá? Então, toda essa associação que vocês estão vendo aqui, ó, é a própria cadeia principal, tá? Então,
A ramificação eu vou estar colocando aqui de azul, né? Então, essa é uma ramificação de uma cadeia principal. Nós temos uma grande quantidade de carbonos na cadeia principal e um dos carbonos está ligado a essa cadeia, não faz parte diretamente da cadeia principal. Gente, importante lembrar vocês que a cadeia principal é sempre a que possui a maior quantidade de carbonos, tá? Então, recapitulando, vamos falar da cadeia principal, tá? A cadeia principal, ela possui a maior quantidade de carbonos, tá? Maior quantidade de carbonos, tá bom? É importante que você saiba disso para que fique mais simples, né? De você estar denominando aí. E quando a gente fala de ramificação, tá bom? A gente está falando de uma cadeia que está se formando além da cadeia principal, tá? É importante que você também não esqueça disso. E as ramificações que você vai estar encontrando, elas são importantes também para que a gente consiga dar nome à cadeia do hidrocarboneto. Então, coisas importantes que você não deve esquecer. Qual tipo de cadeia que você tem? É uma cadeia ramificada ou não ramificada, né? É isso que você tem que prestar atenção. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Aqui nós temos 15, mas vamos supor, hipoteticamente, que a gente tem aqui nessa cadeia, essa cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7 carbonos na cadeia principal. E uma ramificação que possui um carbono, né? Então, a partir desse momento, eu já sei que essa cadeia é ramificada. Vamos dar um outro exemplo de uma cadeia que eu vou mostrar para vocês, que se chama cadeia fechada, tá? Existem cadeias abertas, como essa que vocês estão vendo, e existem cadeias fechadas, como essa que vocês estão vendo. Esse aqui é um composto que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos fechados, né, unidos em cada vértice desse representando carbono, e essa é uma cadeia fechada. Importante também que você consiga identificar o tipo de cadeia que você tem. Essa é uma cadeia aberta, porque nós temos a estrutura, tem começo, aí nesse caso, e o seu fim, né? É possível de você identificar aqui, sendo que toda essa cadeia principal se encontra aberta, né? E eu posso ter também, galera, uma cadeia fechada, né? Uma cadeia fechada, que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Uma cadeia fechada, que na verdade, nada mais é do que essa que eu mostrei para vocês aqui, tá? Essa é uma cadeia fechada, porque nós estamos conseguindo observar que formam formam um polígono, né? Uma figura geométrica. Você pode observar aqui. Então, o que você está observando com isso? Essa é uma cadeia aberta, essa é uma cadeia fechada. Essa é uma cadeia ramificada, né? E essa é uma cadeia não ramificada, por exemplo, né? E possui cadeia principal, professora? Sem dúvida possui. Essa cadeia principal possui 6 carbonos, tá? É importante que vocês saibam também contar a quantidade de carbonos presentes na cadeia principal. E nessa aqui nós temos 7, tá? São 7 carbonos que estão formando aqui essa cadeia principal, tá bom? Então, galera, eu vou até colocar aqui perto, tá? Número 7 e aqui o número 6. Então, nós temos uma cadeia aqui que é ramificada e aqui que ela não é ramificada, tá? Não ramificada. Uma cadeia não ramificada, tá? Não possui ramificação. Além disso, o que você pode observar, por exemplo, aqui? Essa cadeia, ela possui duplas ligações, né? É possível observar? Bom, nessa primeira aqui a gente não está observando, mas nessa aqui nós já observamos, né? Eu acabei de colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, essa é uma cadeia que a gente vai chamar hoje aqui de insaturada.
Por quê? Porque ela possui uma dupla ligação que vocês estão vendo aqui, tá? Vou colocar de verde para vocês verem. E essa cadeia aqui, qual é a classificação para ela? Ela é uma cadeia que muito provavelmente é uma cadeia saturada. Por quê? Porque não possuem insaturações, não possuem duplas e triplas ligações. Então ela é uma cadeia saturada, formada por ligações simples, tá? São coisas que você necessita saber, são coisas básicas. Outra coisa importante também é que você saiba, gente, numerar a contagem de carbonos. Sim, porque é preciso para que você saiba dar um nome desses compostos, tá? Então, por exemplo, aqui esse primeiro carbono, será que a gente pode começar daqui ou daqui? Vamos ver se é a mesma coisa? 1, 2, 3, 4, né? Começando a contar no carbono da esquerda. Agora vamos para o da direita. 1, 2, 3, 4. Dá no mesmo. Então, tanto faz você colocar essa contagem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. É muito importante que vocês saibam disso também, para que fique mais fácil na hora de vocês nomearem os compostos, tá? Vamos colocar o número 1 na nossa contagem aqui, tá bom? Então, esse carbono é o número 1, tá? O número 2... carbono aqui é o 2, tá? Aqui é o carbono 3. Aqui é o carbono 4. Aqui é o carbono 5. Aqui é o carbono 6. E aqui é o carbono 7. Então, praticamente isso. Se você começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai dar no mesmo, tá? Esse é um composto químico que possui 7 carbonos, né? Em sua cadeia principal. É importante que você tenha condições de reconhecê-la, tá? Vamos colocar agora a numeração dessa cadeia aqui, tá? Vamos começar. Importante que você saiba o seguinte: a ordem de prioridade. Sempre que você tiver uma dupla ligação, sempre que você tiver uma ramificação na estrutura, significa que é uma prioridade para a cadeia, para a contagem de carbonos numa cadeia principal. Se você, por exemplo, tem essa ramificação que vocês estão identificando aqui, essa ramificação que vocês estão observando aqui, sempre busque fazer com que a contagem comece o mais próximo dela, tá? O máximo de próximo dela. E se isso não for possível, aí tudo bem, aí tanto faz, né? Como nesse caso, tá? Nesse caso da insaturação, do mesmo jeito. A insaturação é a que você deve priorizar mesmo, tá? Então, se você tem uma insaturação, é claro, é lógico que você vai começar a contar da insaturação, né? Sempre passando pela insaturação. Então, você vai contar 1, né? Aqui você vai contar o número 1, número 2, passando pela insaturação, vocês observem, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, o que nós temos aqui? Começamos a contagem pela insaturação, tá? Sempre prestem atenção nisso. A insaturação, ela tem uma ordem de prioridade né? Máxima. Então, com isso, a gente já consegue dar o nome às estruturas. Qual é o nome da cadeia principal, né? Qual que é o nome que a cadeia principal ela vai levar, né? Se a gente for parar para analisar. Então, vamos lá. Vamos colocar o nome dessas estruturas aqui. Então, essa cadeia, né, que a gente vai estar considerando, ela tem 7 carbonos, então de cara você já sabe que é hept, né? Hept para 7 carbonos. Se você for considerar essa cadeia daqui, da cadeia fechada, você vai ter 6, então você vai ter X, né? Se você for parar para analisar. Só que existe uma grande diferença entre essas estruturas.
Quando eu tenho uma cadeia aberta, eu posso chamar facilmente de ept. Mas quando eu tenho uma cadeia fechada, eu tenho que dizer que a cadeia é fechada. E para isso a gente costuma sempre chamar as cadeias fechadas de ciclo. Então, se você tem uma cadeia fechada com 6 carbonos, o nome é ciclo-X, tá? Então, aqui nós temos ciclo-X, porque está fechada essa cadeia, tá? Então, beleza. Aqui no caso da ept, não. A ept não está fechada a cadeia, tá tudo certo. É importante você estar deixando isso bem claro, tá? Então, nós temos ciclo-X e aqui nesse caso temos ept. Só que agora você tem que parar para analisar qual tipo de ligação você tem nessas cadeias. Aqui você tem uma ligação bem simples, né? Todas as estruturas são saturadas, no caso da cadeia aberta, toda a cadeia é saturada, todas as ligações, né? A estrutura dessas ligações são simples. Então, eu vou colocar o quê? Heptano, porque vem de alcano, alcano é para ligações simples, né? Então, é heptano. E nesse caso da cadeia fechada, nós vamos colocar o quê? Um alceno, porque nós temos uma insaturação aqui. Então, o tipo de ligação mudou. Vai ser um ciclohexeno, né? Então, esse ano ele vem, gente, da saturação, tá? Cadeia, tipo de cadeia. O eno de cá, ele vai vir também mas nesse caso da insaturação, né? Que você está levando aí em consideração. Agora, onde é que você pode estar considerando, né, essas insaturações na cadeia do ciclohexeno? Porque se uma cadeia toda simples, não tem por que você se preocupar. Mas se uma cadeia ela tem uma insaturação, você tem que dizer onde é que essa insaturação se encontra. Então, basta que você coloque o número 1. Então, tracinho, né, o hífenzinho, ciclohexeno. No mais, nesse caso, a gente acabou de colocar a posição dessa insaturação, né? Ela não é uma cadeia ramificada, no caso da cadeia fechada que nós temos nomeada de um ciclohexeno, então não há por que nós colocarmos mais nada nesse nome aí. Falamos da quantidade de carbonos, colocamos que a estrutura é um ciclo, né? E levamos em consideração a insaturação, que é um alceno. E no caso, né, que nós temos aqui de uma cadeia ramificada, nós ao invés de levarmos em consideração, como nesse caso anterior, o tipo de ligação, porque toda essa cadeia é saturada, não precisa você estar dizendo onde está a saturação, porque toda ela é saturada, é preciso que você numere aonde é que está presente essa ramificação, né? Olha só, uma ramificação aqui, apenas, né? Essa ramificação, ela tem nome também, tá? É importante que vocês saibam. Como a gente aprendeu anteriormente, quando eu tenho um carbono na estrutura, eu tenho um MET, né? Então, eu tenho um MET aqui associado a essa ramificação, só que o nome da ramificação também vai estar aí associado à nomenclatura, tá? É importante que vocês saibam. No caso dessa ramificação, né, uma ramificação que nós temos de apenas um carbono na estrutura, nós vamos colocar o nome de ramificação, a terminação "il". Então, sempre que eu tenho uma ramificação que possui apenas um carbono, eu vou chamar de metil. Se tiver 2 carbonos, etil. Se tiver 3, propil. Se tiver 4, butil. Se tiver 5, pentil. Nesse caso é metil, tá? Então, nós vamos ter o quê? Que dá o nome também a essa ramificação. Então, vamos lá. Aonde que está a ramificação nessa molécula de heptano? Ela está no carbono 4. Então, no carbono 4, eu tenho o quê? Eu tenho uma ramificação. E qual que é o nome dessa ramificação? É de qual tipo? É importante a gente estar levando em consideração isso. É o metil, tá? Então, a ramificação é 4-metil, tá bom? E é simplesmente o que a gente precisava colocar nessa molécula, porque além de possuir um metil na 4ª posição, ela é uma cadeia saturada, por isso o ano, e possui 7 carbonos. Já completamos tudo o que era possível estar identificando nessa cadeia, né? Então, essa cadeia de 4-metil-heptano, e nós temos essa cadeia aqui, que é a do 1-ciclohexeno, que diferente
da ramificada é uma cadeia não ramificada, né? Então, galera, é muito simples estar oferecendo a nomenclatura dessas estruturas, tá? E, de acordo com a dificuldade, os graus de dificuldade, é possível que você consiga, adquirindo esse conhecimento, consiga facilmente dar a nomenclatura desses compostos. Observe que eu vou estar colocando aqui um exercíciozinho para vocês estarem resolvendo. Essa primeira estrutura, tá? Eu vou estar colocando aqui para vocês, olha só. Nessa primeira estrutura aqui, eu vou colocar um metil, tá? Para vocês estarem respondendo. Por favor, respondam com muita cautela. Eu vou colocar essas estruturinhas aqui em azul para vocês, tá? Aqui eu vou estar colocando uma ramificação também aqui, para vocês estarem resolvendo. Aqui eu vou estar apagando essa dupla, tá colocando uma ligação simples e a dupla sendo aqui, né? E vocês vão resolver esses exercícios em casa, tá? Aí de casa vocês vão resolver esse exercíciozinho para praticar, para que vocês tenham facilidade na hora de observar a nomenclatura desses compostos, tá? São compostos simples, não tem muita dificuldade não. É só mesmo questão de treino, tá? É claro que as nomenclaturas, a depender do composto, elas podem variar. Então, você pode ter um composto, ó, colocando aqui para vocês. Você pode ter um composto que possui uma ramificação com mais de 3 carbonos. E isso é muito comum, né? Nessas estruturas. Colocando aqui para vocês. Prontinho. Então, galera, olha, eu quero que vocês resolvam essas questões, tá? Considerando aí a contagem, sempre comecem contando e identificando a cadeia principal. Assim que vocês identificarem a cadeia principal, vou colocar aqui essas questões para vocês responderem, ó. Essas questõezinhas aqui, vocês vão responder, tá? Aí de casa, vou deixar aqui para vocês, se vocês puderem dar uma pausazinha no vídeo. São 4 moléculas diferentes. Vou botar mais uma para ficar mais legal, tá? Seguindo aí a ideia que a gente teve agorinha há pouco, tá bom? Sobre essa questão. Então, aqui eu vou colocar mais um último composto para vocês estarem respondendo, tá? Essas 5 moléculas, estarem resolvendo em casa. Lembrando da seguinte regra, a primeira regra que você não pode esquecer, identifique qual é a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia com o maior número de carbonos. Segunda regra, essa cadeia possui insaturação, ou seja, possui duplas e triplas ligações, vale a pena observar ela porque ela é grande ordem de prioridade. Segunda ordem de prioridade e terceira regra, ramificações. A estrutura tem ramificações? Então preste atenção na contagem de carbonos, tá? No momento em que você observar uma ramificação, pois essa também é uma segunda prioridade após o tipo de ligação. E vale a pena também estar considerando se essa estrutura é fechada ou é aberta, porque o nome ele vai mudar de acordo com a estrutura. Se você tiver uma estrutura fechada, lembre-se que você está falando de ciclo. Se você tiver uma estrutura aberta, você vai estar considerando normalmente a quantidade de carbonos, EPT, EX, né? Com tranquilidade aí. Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham compreendido e não se esqueçam, sempre levem em consideração a quantidade de carbonos para a cadeia principal. É a maior, tá? Sempre. Tá? E que você coloque sempre como prioridade dentro da cadeia principal dupla ligação e ramificação, né? Claro, primeiro você vai considerar na nomenclatura a dupla ligação e segundo a ramificação. Gente, é isso. Um forte abraço e até a próxima aula de hidrocarbonetos parte 3.